Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui estamos nós, mais uma vez, para mais um dia de batalha. Passando para desejar um feliz dia para todos. Excelente batalhas, pois guerreiro sem batalha, ele perde praticamente o rumo, né? Então, nós precisamos, né, das nossas batalhas também, para nós crescermos, né, em todos os aspectos também da vida. E algumas pessoas talvez podem discordar, né, mas eu sinto prazer em conquistar as coisas mais lutadas, né. Aquilo que vem fácil a gente não costumamos valorizar, né. Então, eu ainda gosto das boas batalhas. Hoje também é um dia especial, todo dia é um dia especial, né? Mas para mim, hoje eu tô fazendo mais um ano de vida, 42 anos. E alguns anos atrás eu retornei pro Brasil, do Japão, com 28 anos. Passou tão rápido. Hoje já tô com 42. Teve altos e baixos aqui. As famílias, os amigos, conhecidos que acompanham, né? Vê a luta da gente, sabe, né? Então, se hoje eu estou aqui, tão somente pela misericórdia de Deus, em primeiro lugar. Então, primeiro, antes de mais nada, quero agradecer a Deus, né, por esse dia, pela essa oportunidade que Ele tem concedido, né, de estar fazendo mais um ano. Que Deus venha abençoar o dia de vocês também, em todos os sentidos, em todos os aspectos. Fiquem com Deus, tenham um excelente dia. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Que Deus abençoe mais esse dia de vida para todos vocês, para todos nós. Já estamos aqui já preparando já para mais uma batalha. Preparando aqui a mesa para o café da manhã. Algumas pessoas dizem que homem não pode ajudar na cozinha. Recentemente eu vi até um vídeo, uma mulher mesmo falando, né? Uma mensagem para as mulheres, né? Falando, você que deixa aí seu marido ficar fazendo isso e aquilo, né? Trabalho de casa. E falando que o homem ele perde a masculinidade, né? Eu até achei engraçado, né? Graças a Deus, eu faço de tudo que for preciso. Limpar a casa, lavar roupa, fazer comida. E pelo contrário, né? Eu acho que isso daí tem me ajudado a ter mais a sensibilidade, né? Para cuidar da família. Eu também sou dos antigos. Ontem, né? Fiz 42 anos e fui ensinado numa metodologia de uns 100 anos atrás, porque meu pai, quando ele me ensinava, ele falava da seguinte maneira, né? Ele falava assim, o meu pai falava. Então eu entendi que meu pai não ensinou eu com o ensinamento dele, né? Ele ensinou com o ensinamento do meu avô de 100 anos atrás. E interessante que bem jovem, 14, 15 anos, eu já gostava de estar no meio, conversando com pessoas de 50, quase 60 anos. E eu gostava muito, né? Ainda gosto, né? Mas era porque com as pessoas jovens não me dava muito bem. Não me entendia muito bem por causa da mentalidade, né? Dessa assim meio antiga, né? Então, fui ensinado a falar senhor, senhora,
até o dia de hoje ainda, se eu não utilizo um senhor ou uma senhora, a sensação é como se estivesse faltando com respeito, né? E esses valores, né, são valores muito bons, né? Da benção pai, benção mãe, são valores muito bons que estão sendo perdidos, né? E como falei, eu sou da versão antiga, então é aquela versão um pouco meio que não se expressa muito com palavras, com gestos, né? O amor, mas que no fundo temos amor, né? Só que eu mesmo, durante muitos anos, achava que eu acordar cedo, tá ali de domingo a domingo trabalhando em prol da família, né? Essa era a minha forma de demonstrar o meu amor, o meu carinho para com a minha família. Mas nem sempre, né, essa forma é passado, né? Tem vezes que a gente estamos do lado de uma pessoa, dos nossos filhos, por exemplo, né? E eles nem percebem, né? Nem percebem o nosso amor. Então, algumas vezes a gente precisa parar, precisa falar, precisa expressar, né? Dando um abraço. Eu ainda estou no processo, ainda continuo no processo. Ontem, como presente de aniversário, meus filhos, né? Escreveram uns cartãozinhos para mim com mensagens. Eu leio, mas fico tudo sem jeito, desengonçado, porque o corpo não é acostumado ainda, né? Com as tamanhas felicidades, né? Então, ainda como o ensinamento, né? Cultura japonesa, que a gente não expressa muito, né? Fica mais enrijecido ainda, né? Mas hoje eu entendo que é importante, né? É importante isso. Então, assim, o homem, ele tem que ser duro, tem que ser feroz, com os lobos, os leões que vêm de fora para tentar tirar proveito da nossa família. Isso sim, o homem ele tem que, se precisar entrar na frente da ponta da faca, da bala, ele precisa entrar para cuidar da sua família, sim. Só que em casa ele não precisa ser o machão, o bravão, né? Se precisar passar um pano na mesa, né? Colocar uns pratos, uns talheres no lugar, né? Ajudar a passar uma vassoura, um pano na casa. Isso daí não tem em nenhum momento vai diminuir a masculinidade dele. Pelo contrário, ele começa a aprender até a dar valor no que a sua companheira faz, né? E isso é muito importante, né? Que isso possa talvez ajudar aí no início de dia, numa reflexão para você, que hoje nós vivemos numa era tipo motivacional. Então, palestrantes para tudo quanto é lado, e eles falam com uma eloquência tamanha, né? Tem que acordar às 5 da manhã, tomar banho de água gelada. Então, assim, eles falam com uma eloquência tão grande, constantemente ali falando, que começa a parecer que faz sentido. Começa a parecer que faz sentido. E hoje muitas pessoas têm bebido dessa água, né, dessa fonte aí meio contaminada, né? Que o homem tem que ser o machão, né? Não precisa ser o machão, não. Ele tem que ser machão, sim, com as adversidades da vida, né? Mas na casa ele tem que também ter a sua parte blanda, né? Sensível, para identificar as necessidades da família, talvez do ente querido, do amigo. Que Deus abençoe o dia de vocês. Fiquem com Deus. Bom dia, boa tarde, boa noite. Passando aqui, desejar a todos mais um feliz dia. Que Deus venha abençoar, guiar cada um de nós, para que hoje seja mais um dia significativo, né? De um empilhamento de mais uma pedrinha, né? Nessa construção que Deus nos concedeu, né? Chamado vida. Tô aqui preparando o café. Eu sempre fui uma pessoa bem tímida, nunca gostei muito de conviver com muitas pessoas, um pouco mais fechado, né?
e nunca me imaginei falando. Mas quando paro aqui para refletir sobre o que falar, temas, né? Vem tantos temas na mente, fica aqui até um pouco meio perdido no que falar. Pelo que falar, né? Por onde iniciar. E hoje pensei em falar sobre raízes, mas vou falar um pouquinho sobre os tempos, né? É uma coisa que poucas pessoas têm a graça, né, de compreender, né? O que eu quero dizer é que na vida há tempo para tudo, né? Há tempo para tudo. Talvez possa até parecer clichê, mas é algo que realmente as pessoas têm uma certa dificuldade de entender, né? Eu lembro que aos meus 16, 17 anos, eu era doidinho, não via a hora de fazer meus 18. E a gente vê ainda, os jovens de hoje em dia também ainda são assim, né? Os jovens querem ser adulto logo. E quando a gente vai ficando adulto, inverte, né? Muitas mulheres, por exemplo, não gostam de falar a idade, né? É como se tivesse vergonha da idade, né? Hoje, graças a Deus, com muita dificuldade, eu entendi o significado, o valor que tem esses fios de cabelo branco na nossa cabeça. Também, ao observar os jovens, eu identifiquei uma coisa, que dinheiro não compra, e é algo chamado experiência. A experiência não tem como, você precisa investir, né? O seu ativo mais precioso que nós temos, que é o nosso tempo de vida, né? Indiferente se você seja, né, rico, sua classe seja a classe A, B ou C, ou seja milionário, não importa. O tempo ele é designado a todo mundo igual, todo mundo, indiferente do lugar do mundo, né? Eu morei no Japão, passei faz uns 2, 3 países, mas em todo quanto é lugar que eu fui, o tempo, eu observei que é igual para todo mundo. São 24 horas. Uns sabem aproveitar mais, outros menos. E muitas das vezes a gente não aproveita corretamente o tempo pela falta de entender o momento que nós vivemos, né? Hoje eu tenho buscado falar com meus filhos aqui, já estão, né, adolescentes, ficam com ansiedades. Eu fico falando com eles aqui, buscando explicar para que eles venham, né, ter essa conscientização do momento deles e aproveitar. Eu também não soube aproveitar corretamente o tempo designado por Deus, né, na época dos estudos. Hoje, né, com os 42 anos, né, de trabalho, busco tirar um tempo para estudar. E realmente, quando a gente não sabe dar o valor certo, né, a cada momento, o que ocorre que depois, para você recuperar esse tempo, né, é um pouco mais difícil. A gente precisamos nos sacrificar um pouco mais, né? Se a gente querer alguma coisa, né, diferente, né, na vida, né? Então é muito importante a gente entender o momento, o processo que a gente está passando para aproveitar o máximo, né? Pronto, terminei de fazer o café. Mas é muito fácil, né? Antigamente, quando eu era pequeno, eu lembro, aos 8 anos de idade, ainda meu pai comprando café para a gente torrar
Eu me lembro de torrar café com meu pai, depois de torrar no fogo, a gente moendo. Hoje em dia não, hoje em dia tá tudo muito prático, né? A gente vai ali no mercado, a gente consegue as coisas com muita facilidade. Essa facilidade, ela acabou trazendo assim, fazendo com que a gente perdeu muito a qualidade das coisas, né? Mas são os tempos, né? Os tempos mudaram, né? E como está falando, né? Entender o momento, o período, né? Na qual nós estamos passando é muito importante, né? Hoje eu consigo identificar, né? O resultado do tempo, das coisas que eu passei. Hoje eu estou desacelerando. Eu sempre fui uma pessoa extremamente acelerada. Eu sou o filho mais velho, né? De cinco irmãos. E alguns dizem, né, que o mais velho sempre puxa mais as características dos pais. E meu pai realmente é uma pessoa extremamente, né, acelerada, né? E eu também, a minha vida inteira fui assim. Ele me ensinou a ser assim, a ter que entender as coisas só com um olhar, de observar e já conseguir ler o próximo passo. Se ele está fazendo algum trabalho, está ali olhando, antes dele pedir, você já tem que saber qual é a próxima ferramenta que ele vai precisar usar. Então, assim, eu fui muito acelerado, né? A minha vida inteira. Quem me conhece aqui no Brasil provavelmente deve ter visto que eu sempre só ando correndo, já é da natureza, costume. Hoje eu estou buscando desacelerar, porque eu estou começando a entender um pouco mais que há um tempo para tudo designado aqui nessa terra por Deus. E mesmo que eu não soube valorizar corretamente alguns determinados momentos, estou ainda aqui na luta, buscando recuperar esse tempo. Mas assim mesmo, é importante que a gente viva, né, o presente, né? Porque senão, muitas das vezes, a gente deixa de viver pensando no amanhã, ou muitas pessoas sofrendo com o passado, né? E esquece de viver o presente, né? Então, assim, isso é uma coisa que nós precisamos tomar muito cuidado, né? Precisamos tomar muito cuidado. Hoje eu tenho a liberdade de estar em casa para buscar estar com meus filhos, mas muitas das vezes, por essa ansiedade do dia a dia, me observa, você está presente, ausente. Você está ali, está presente, mas ao mesmo tempo está ausente, porque o coração, a mente está tomada com muitas coisas, preocupações do dia a dia. A gente acaba deixando de dar a devida atenção aos filhos, à esposa, ou até a si mesmo. Eu acho que um dos maiores pecados, maiores falhas que nós cometemos é a falha de não dar atenção a si mesmo. E isso é muito importante, porque se nós não estivermos bem, como nós poderemos ajudar alguém, ajudar um próximo? E eu cometi muito essa falha. Hoje eu estou começando a entender melhor, aos 42 anos. Agora eu estou buscando dar atenção a si e dar uma atenção melhor à minha família. E, sobretudo, entregando nas mãos de Deus o que não está ao meu alcance. E o que está ao meu alcance, tenho buscado fazer com excelência. Então, indiferente que a gente não veja os resultados de imediato, como que é o que a gente espera, hoje a gente somos muito imediatista, que fala? A gente quer ver as coisas de imediato, né? Mas não é assim. Toda construção, ela tem o seu tempo. Você precisa primeiro fazer o baldrame, a estrutura, para depois levantar a obra.
E quanto melhor, mais tempo, dedicação você tem ali na estrutura, se torna uma obra mais bonita, de excelência. Então, que cada um de nós venhamos compreender o momento que estamos passando, pois ele é único, né? Cada pessoa tem o seu momento. Que cada um de nós venhamos compreender o momento que estamos, controlar um pouco da ansiedade, investir o tempo de qualidade em criarmos as bases para poder decolarmos. Muitas das vezes, decolar, fazer voo bem alto, né? Muitas das vezes Deus não permite as coisas na nossa vida pela falta de capacitação, porque Ele sabe que nós ainda não estamos preparados para aquilo. E muitas das vezes, se nós conseguirmos aquilo antes do tempo, isso não vai ser bênção na nossa vida. Muitas pessoas, eles caem, eles fracassam depois que têm o sucesso. Muitas vezes pessoas se perdem, sobem para a cabeça, esquecem as suas raízes, as suas origens, passam a menosprezar. Eu tenho muitos projetos no coração e para realizar eles eu preciso alcançar patamares cada vez mais altos. Mas constantemente eu oro, eu peço a Deus que o Senhor não me deixe perder nesse processo. Porque se eu me perder a minha essência, eu venci, posso ter conquistado, né, as batalhas, mas eu perdi a guerra. E eu não quero isso para a minha vida. E fico muito triste em ver pessoas que se perdem no caminho. Então hoje eu compreendo que as coisas na minha vida parecem estar indo mais devagar, mas é porque Deus quer preparar, quer fazer algo bem feito e tem me preparado as minhas bases. Por isso hoje, graças a Deus, eu passo por altos e baixos que as pessoas nem com a metade já desistiriam. E louvo a Deus, agradeço a Deus por isso, porque Deus tem preparado, né, condições para assim também poder compreender outras pessoas que passam pelo mesmo processo. E interessante que muitas das vezes nos momentos mais difíceis que nós estamos ali a passar, é onde Deus proporciona ainda momentos para nós darmos a atenção a outras pessoas que estão precisando. E tem muito aprendizado nesse processo. O áudio já se estendeu. Que Deus abençoe a cada um de vocês, que tenham um excelente dia e que vocês possam refletir um pouquinho qual é o momento que vocês estão vivendo. O que realmente você precisa dar atenção no dia de hoje, nesse momento que vocês estão passando. Que Deus abençoe a vida de vocês. Fiquem com Deus. Bom dia, boa tarde, boa noite. Passando aqui para desejar a você mais um excelente dia. Sexta-feira. Você que está chegando até aqui, meus parabéns. Se passou por mais uma semana e conseguiu vencer, indiferente das adversidades que possa ter acontecido, né? Possa ter ocorrido durante a semana, mas você chegou aqui, sexta-feira. Para muitos, sexta-feira, eles curtem falando sextou, né? Queria falar um pouquinho sobre isso para você hoje. Se você é uma pessoa que também curtia, comemorava quando chegava a sexta-feira, não faça mais isso. Se você é uma pessoa que deseja, ainda almeja ter alguma melhoria, algum avanço ainda na sua trajetória, na sua vida, nunca mais curta, nunca mais comemore um sextou, como a maioria das pessoas comemoram. Muitas pessoas, normalmente, eles já começam o dia esperando que o dia termine, na sexta-feira, né? Dependendo da pessoa, ela vai curtir ainda, vai beber né? Cada um, uma forma diferente, né? Mas muitos já iniciam o dia esperando que ele já venha acabar, né? Então, praticamente, ele não vive aquele dia, né? Normalmente, sexta-feira e segunda-feira são os dias onde
mais costuma também ter acidentes, distrações no trabalho, onde a performance cai, porque a pessoa não está ali vivendo o presente, né? Ela já não vê a hora daquilo ali terminar. E por que ela não vê a hora de terminar? Se fosse algo que ela gostasse realmente, ela não estaria dessa forma, né? Então, na maioria das vezes, o trabalho não é algo muito prazeroso para a maioria das pessoas, então eles não veem a hora, né, que aquele dia termine, que a semana termine. No entanto, se você deseja crescer na vida, eu te aconselho a nunca mais ter essa mentalidade medíocre, né? Você sabe dizer assim a diferença que tem entre uma pessoa comum, vamos dizer assim, e uma pessoa bem-sucedida, um rico, por exemplo? A resposta é nenhuma. Assim, tirando a questão, não o resultado financeiro que essa pessoa possa ter, né? Mas em questão estrutura, capacidade, não muda em nada. O que tem de diferente, na verdade, nas pessoas bem-sucedidas é algo chamado mentalidade. Eles possuem uma mentalidade diferente. Para a maioria das pessoas bem-sucedida, rica mesmo, eles não fazem diferença entre segunda ou domingo. Eles fazem o que é necessário fazer. E muitas das vezes, até não gostando, eles fazem. Porque eles têm objetivos bem claros, né? Então é por isso que eles, né? Ou seja, 99%, eles aproveitam, né? Vivem o que 99% da população geral mundial não vivem. Falo isso porque tem dados que apontam que a riqueza, né, de todo mundo está concentrada, na verdade, apenas na mão de 1%. 1% das pessoas. 1%, né, da população, né? Então, assim, é muito pouco. E em muitos casos, pessoas bem-sucedidas têm muito menos saúde do que você. Pessoas que trabalham ali só com um computadorzinho, corpinho magrelinho, né? E se fosse colocar eles, por exemplo, para trabalhar numa obra, bater uma massa, carregar um saco de cimento nas costas, talvez não aguentaria. Coisa que você tem aguentado durante muitos anos. Então você muitas das vezes tem muita mais saúde do que essas pessoas bem-sucedidas. Então, assim, o que diferencia é a mentalidade. Então, não tenha mais essa mentalidade de sextou. Se você está vivendo o que você vive hoje, o trabalho que você tem, é através dele, por exemplo, que você paga a sua água, a sua luz, você coloca o arroz, o feijão na mesa para você, para sua família, para seus filhos, para sua esposa. Então, aprender a ser grato por tudo e em cada momento também é um dos segredos para a gente poder ter sucesso. Então, se você está precisando desse trabalho neste momento, faça ele com o seu melhor, sendo grato, nunca esperando esse sextou, curtindo esse sextou. Se você está hoje precisando fazer esse serviço, faça ele, mas dê o seu melhor no que você está sendo proposto a fazer hoje. Mas não deixe de projetar o seu amanhã. E comece, antes de qualquer coisa, a trabalhar na sua mente, na sua mentalidade. Se tiver uma oportunidade, leia. Se você não gosta de ler, procura no YouTube, por exemplo, você vai encontrar trechos narrados de livros famosos que orientam sobre mentalidade de sucesso. Mas nunca esqueça, ontem eu falei isso sobre raízes. Nunca esqueça de onde você saiu, das suas raízes. Inclusive, não curtir o sextou está relacionado a isso também. Valorize os seus princípios, valorize esse momento que você está passando, para quando você crescer, você não venha perder a sua essência e pisar naquelas outras pessoas que estão lá embaixo. Dá uma refletida, se você é uma daquelas pessoas que hoje, na sexta-feira, logo de manhã cedo, já está naquele espírito do sextou. Se você estiver,
dá uma observada nos seus resultados. Se os seus resultados ainda não estão conforme você deseja, isso é um sinal que você precisa dar uma atenção um pouquinho na sua mentalidade. E para isso não requer nada de investimento, de dinheiro, nada. É só dar uma parada e refletir e observar e começar a mudar os seus padrões de pensamento para padrões mais enriquecidos, mais nobres, tá? Então fica aí a dica. Desejo a você uma excelente sexta-feira e um final de semana maravilhoso aí. Fica com Deus.